Bom, boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre o espaço na narrativa. Eu vou discorrer um pouquinho aqui do que se trata o espaço, depois a gente vai fazer a leitura do conto e o Eric vai apontar mais algumas coisas, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta... Todo mundo está me ouvindo ou só o Enoque que não está ouvindo? Tô ouvindo Aqui normal. eu tô escutando. Ah, beleza. Acho que o Enoque está com um pouco de dificuldade. Vou conversar com ele. Então a gente vai fazer, né? Eu vou explanar, daí a gente vai fazer a leitura do conto e depois o Eric vai fazer mais alguns apontamentos, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem... Agora eu fechei. Só um minutinho. Então vamos lá. O espaço. O espaço, como categoria narrativa, é justamente o lugar onde os personagens desenvolvem, né, as ações, ou de onde o narrador fala. Então, pensando nisso, pode baixar um pouquinho, tio? Eu tenho dificuldade com as apresentações aqui. Isso. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar que quem narra sempre narra de algum lugar, né? Pode passar. O espaço dentro da narrativa também ele pode ser dividido de 3 formas. Como o espaço físico, que o nome já diz, que é justamente o espaço mesmo onde acontece, onde que é o cenário das ações ou da narração. E o espaço físico a gente pode colocar como exemplo espaços físicos diversos mesmo, como salas, praias, montanhas, serras. O exemplo que a gente trouxe aqui foi tirado do livro Iracema, do José de Alencar. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Então, é justamente, esse acho que é o tipo de espaço mais tranquilinho para a gente pensar, porque é visualizar onde que as ações estão ocorrendo mesmo, né? Aí agora tem um outro espaço, que é o espaço psicológico. Espaço psicológico. Esse eu acho que é um pouquinho mais difícil para explicar, só que daí com um exemplo eu acho que também fica mais tranquilo de entender. Espaço psicológico. Corresponde à representação de sentimentos e reflexões de personagens e narradores. A gente trouxe aqui um trecho retirado do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E foi assim que fui dando os primeiros passos do nada. Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida, e abandonando minha vida. O pé pisou no ar, e entrei no paraíso ou no inferno, no núcleo. Aqui, talvez a gente perceba que a narradora está relatando a possível morte dela, né? Está pensando na possível morte dela, né? Enquanto ela está fazendo essa divagação está acontecendo dentro da cabeça dela. Então, aqui a gente pode entender como um exemplo de espaço psicológico, porque diferente do outro espaço que eu acabei de comentar, que é o espaço físico, que a gente consegue ter essa noção, né, de onde realmente está acontecendo, essa divagação está ainda acontecendo dentro da cabeça da narradora. Por isso, a gente pode entender como espaço psicológico. E temos também o terceiro espaço, que é o espaço social. Então, o espaço social é o contexto social das narrativas, onde os personagens se movem e efetivam interações sociais. Aqui a gente trouxe um trecho do livro Cortiço, porque justamente a semana passada a gente comentou alguma coisa de que o Cortiço, o próprio Cortiço, dentro do livro Cortiço, é considerado o protagonista, né? Porque é ali que acontecem todas as ações. Então, vou ler um trecho aqui. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada. 7 horas de chumbo. Como se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente. Dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficava de vésperas nos coradouros,
umedecia o ar e punha de um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azulada pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiram cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tintinar. O cheiro quente do café aquecia suplantado todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já. E lá dentro das casas vinha choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacava-se risos, sons de vozes que altercavam, sem saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. Então, aqui é um exemplo do cortiço, e é justamente o local que a vida social dos personagens acontece, onde acontecem as interações dos personagens ou a fala do narrador. É nesse espaço de interação social que acontece todas as interações sociais. Por isso, é um exemplo de espaço social. Pode fechar, tio. Vamos para o conto, então. O conto chama Ei Ardoca, e ele é da Conceição Evaristo. O barulhar seco e cortante do trem irritava os ouvidos de Ardoca. O atrito da máquina nos trilhos ecoava constantemente no fundo dos seus tímpanos. Aos domingos, dentro de casa, no silêncio da mulher, as vozes e brincadeiras dos filhos, ele ouvia o grito arranhado do aço espichado sobre o solo. Grito lancinante e cortante debaixo do comboio pesado, que parecia massacrar a linha férrea inerte. Ardoca nascera quase que dentro daquela máquina. Sua mãe, moradora do subúrbio, fazia a viagem diária rumo ao trabalho. Ela grávida, ele, estufando na barriga materna, respondia aos solavancos do trem com chutes internos. Depois, cá fora, no mundo, no colo da mãe, acordava e chorava durante todo o tempo da viagem. Cresceu em meio aos solavancos. Ao empurra, aos gritos dos camelôs, às rezas dos crentes, às vozes dos bêbados, aos lamentos e cochilos dos trabalhadores e trabalhadoras cansados. Assistiu inúmeras vezes, como testemunha cega e muda, a assaltos, assassinatos, tráfico e uso de droga nos vagões superlotados. A cada viagem, Ardoca mais estranhava e desacostumava a vida do trem. Queria viajar com o mesmo descuido de alguns que porrinha ou dormiam durante o percurso, mas permanecia sempre desesperadamente acordado. Estava sempre atento, tenso, como se o trem a qualquer momento pudesse autocolidir, se auto-embarafunhar, fazendo com que o último vagão se fechasse em círculo sobre o primeiro e soltasse tudo pelos ares. Continua, Eric. Uhum. E foi então que, em uma tarde, Ardoca caminhou com passos lentos em direção à estação. Era sábado. O movimento menor de passageiros não garantiu, porém, a possibilidade de um lugar vazio. Ele se sentia cansado por todos os dias, todos os trabalhos e por toda a vida. Entrou na fila para a compra do bilhete. O funcionário deu-lhe o troco. Ardoca, com um gesto, recusou. Olhou o trem, a composição pareceu-lhe mais longa ainda. Subiu com dificuldades, encostou-se à parede do vagão
e depois lentamente foi escorregando o corpo até chegar ao chão. Algumas pessoas riram. Alguém gritou que o homem estava bêbado. Outro completou a observação dizendo que o dinheiro do pobre não dava para o alimento, mas dava para a cachaça. O trem continuava parado, mas a barulheira sobre os trilhos alcançava e feria os ouvidos de Ardoca. Ele sorria um pouco. Um suor frio escorria sobre a sua face. Um grupo de crentes cantava olhando para ele como se quisesse comovê-lo. Aleluiavam aos altos brados um senhor que, segundo eles, falava em silêncio aos homens. Ardoca abandonava o corpo, que pendia lentamente para um lado. O passageiro do banco próximo encolheu o pé. Um camelô que vendia água pulou por cima dele para atender uma pessoa. Ardoca respirava com dificuldade, debaixo do negro de sua pele. Um tom amarelo desbotado aparecia. Uma mulher levantou, comprou um copo d'água e deu-lhe de beber, tentando reanimá-lo. Os crentes continuavam bradando o hino. O vendedor de água, buscando um espaço para fazer valer a sua fala, anunciava o produto em altíssima voz. O trem parado continuava mortificando os ouvidos fragilizados de Ardoca. Enquanto isso, sua vida ia se aprofundando mais e mais no dissentir de tudo. Ele buscava respiração lá no fundo. A mulher que lhe socorreu parecia querer chorar. Neste momento, entrou no vagão um passageiro correndo e gritando. Desesperado, empurrou as pessoas buscando passagem em direção ao rapaz desfalecido, chamando por ele. Ei, Ardoca! Ei, Ardoca! Rapidamente, o tomou no colo, desceu do trem e o depositou no banco da estação. A composição iniciou lentamente a partida. Cá de dentro, a mulher que se condoera de Ardoca e alguns outros passageiros ainda puderam ver. Aquele que o socorrera estava a meter a mão nos bolsos de Ardoca e arrancar-lhe os sapatos e o relógio que ele trazia no pulso. Ardoca estava sendo assaltado. A mulher fez menção de descer, mas a máquina ganhou velocidade e partiu. Não era preciso, porém, nem dor, nem lágrimas. O outro podia levar os poucos pertences de Ardoca. Podia tomar-lhe tudo. Ardoca não tinha mais nada, nem a vida. Naquela tarde, ainda no trabalho, ele resolvera tudo. Num gesto desesperado e solitário, bebera lentamente um veneno e decidira levantar para morrer no trem. O outro levava os pertences de alguém que já despertencia à vida e jazia no banco da estação. O barulho da máquina sobre os trilhos entoava uma música requiem de descanso eterno para Ardoca. Amém. Boa noite a todos e a todas. Agora eu vou trazer um pouco dos comentários que eu consegui levantar sobre essa leitura, pensando o espaço como uma categoria essencial dessa narrativa da Conceição, tá? Pode passar, Will. Sobre a Conceição Evaristo, ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é mestre em literatura brasileira e doutora em literatura comparada. Ela possui textos publicados em obras coletivas e individuais que vão de contos a romances e também já é traduzida para o francês, inglês e alemão. Agora, vindo um pouco mais para o conto, né, nós podemos entender que o espaço físico ao qual se passa a história é o trem, né? Ele é descrito como um local de espaço fechado e possui as características de que é sufocante, barulhento, tumultuoso e confuso, né? A gente também pode trazer algumas questões, até mesmo como a Thelma falou, do espaço psicológico do Ardoca, né? Que também é um espaço interno, que é muito similar ao trem, né? Chega um momento da narrativa que, pelo menos eu não consigo distinguir quem é o trem e quem é o Ardoca. Os dois parecem a mesma coisa, que estão interligados ali, entrelaçados, né? Com isso, a gente tem esse misto do espaço físico do trem com o psicológico do Ardoca, que nasceu e morreu praticamente dentro do vagão do trem. E também a gente pode entender essa questão do espaço físico que
até reverbera dentro do próprio Ardoca, né? Que até mesmo na folga dele, quando ele não está utilizando o transporte insiste em ficar nos ouvidos dele, né? Pode passar, Will. Bom, nessa parte aqui, eu trouxe mais alguns questionamentos, assim, não é nada tão fechado, é mais para a gente pensar também do espaço social ao qual os personagens eles estão sendo sujeitados nesse conto, né? Então, o espaço social aqui, ele é um fator determinante para a vida toda do Ardoca, né? Que até antes de nascer, ele já era sujeitado a esse local, né? Tanto que a mãe dele teve ele praticamente dentro do vagão, sendo ela uma mulher do subúrbio, que já estava no seu último trimestre de gravidez e precisava fazer todo esse caminho para se esforçar ainda no trabalho, né? Então a gente também pode pensar essa condição dela como uma possível mulher negra, né? E mãe do subúrbio que precisa carregar o filho nesse pandemônio do trem para levar ao trabalho, provavelmente porque não tem alguém para deixar a criança, né? Seja por N motivos. Outro questionamento também que a gente pode levantar sobre esse espaço social é o do porquê que o trem ele é um local sujeitado e dado para o Ardoca, né? E não qualquer outro tipo de transporte, como um privado, talvez, né? Sendo ele um homem negro. E tudo isso acaba convergindo muito para essas questões socioeconômicas, né? Que o grupo de pessoas negras enfrenta, no dia a dia. Pode passar, Will. Tá, para condensar toda essa minha fala, eu finalizo dizendo que a categoria, eu pensei ela como a categoria espacial como essencial para toda a narrativa desse conto do A.R. Doca, pois ela situa o leitor quanto ao espaço físico, que é o trem, e também eu até acredito que o temporal também, porque talvez essa história se passe durante o século XX ou XXI, em algum desses dois tempos. Além de, né, dessas questões talvez mais básicas que a gente possa pensar, né, da questão da descrição do ambiente e tal, ele também adensa muito o conflito do personagem Ardoca, né, e nós entendemos também que a escolha da Conceição, na verdade, a não escolha por um espaço aberto, ela foi muito proposital, né, ela quis trazer essa questão do espaço fechado e do próprio Ardoca, né, e acredito que seja isso. Caso alguém possua alguma questão para levantar, se não concordou também, viu? Pode ligar o microfone, mandar aqui no chatzinho, que a gente discute, ou sobre o que o conto reverberou dentro de si próprio, né? Aí, caso não possua, a gente já pode passar pro exercício de hoje, para a nossa proposta. Acho que sobre esse último comentário do Eric, né, sobre a escolha do espaço, do, dos trilhos, né, é uma coisa interessante que a ideia de que não existe espaço inocente na narrativa, né? A gente faz a escolha do espaço porque esse espaço ele dialoga de alguma maneira com as nossas escolhas narrativas, assim. Acho legal observar nesse conto que o trem, pelo menos assim na minha leitura, né, que esse espaço do trem ele é tão opressor, né, e a Ardoca tem que lidar com esse espaço tão cotidianamente que a Ardoca internaliza esse espaço e aí esse espaço começa a oprimir ele de fora e de dentro, né, ao ponto em que leva ele a um colapso, a um desgaste emocional que leva ele. Acho que o interessante é pensar que esse espaço do trem ele é vivo, né? Ele não é gratuito, ele é vivo. Ele leva de certa maneira o Ardoca a esse suicídio, né? É como se se o trem também fosse um personagem, uma espécie de antagonista, né? Que estivesse dentro e fora do, do Ardoca.
Mas ele aceita tão bem esse opressor que ele, quando ele se matar, ele quer morrer no próprio trem ainda. Que desgraça. Quase que ele nasce e morre no trem, né? A vida dele, Exato, ela, né? a vida dele, ela se desenvolve dentro desse espaço, assim, se a gente radicalizar um pouco a questão, né? É. Uma coisa que eu queria comentar também é assim, a gente destaca uma categoria da narrativa, mas a gente sabe que uma narrativa ela tem alguns elementos que a compõem, né? Então hoje a gente fala de espaço, mas fica o convite para vocês pensarem sobre o que a gente já falou, personagens e tempo também. Interessante ir acumulando, né? E é legal falar que a gente acaba não esgotando aqui também, né? A gente traz uma pincelada, assim, do que é um pouco mais usual, né? Mas tem outras possibilidades também de a gente ampliar um pouquinho isso. Mas a gente sempre traz essa passagem, né? A informação da categoria e tenta exemplificar um pouco melhor depois no texto. Mas também a gente não esgota ela aqui também. Acho que existe Eu perdi uma... o conto. Ai, desculpa. Não, fala aí, manda abraço. Não, eu perdi o conto logo sobre trem, pô, um negócio que eu adoro. Não acredito nisso. Tô revoltada já. Ah, vou ter que ler, né? A gente passa Vou ter que para ler. você. Ai, eu vou ficar boiando. Não fica Sim. não. Acho que existe uma equação, né? Tem um tempo e espaço assim na narrativa. E acho que tudo que a gente comentou sobre tempo e também sobre personagem, no que diz respeito à descrição, né? De como a gente seleciona aspectos ali que são essenciais na hora de apresentar um personagem, acho que também é interessante na hora da gente apresentar um determinado espaço. Né? Espaço não só o lugar, né, mas tudo que há dentro dele, né? Os objetos que compõem o espaço também são espaço, né? E pensar que esse espaço ele é vivo, né? Que ele interage com o personagem e pode ter papel fundamental, né? Como, por exemplo, o próprio tem esse papel fundamental no suicídio do Ardoca, assim. Eu acho que esse conto ele é muito angustiante, assim. Acho que ele não tem a pegada legal que a Fernanda gosta nos três, mas mas acho que expande essa categoria do espaço assim para fazer uma crítica muito muito pesada, assim. O conto ele é sufocante também. Eu tô numa coisa de coisas sufocantes, né, no meu texto lá. Não sei se vocês chegaram a ler, eu fiquei muito angustiada. A Térica comentou e do conto da aula passada, né? Sim. Eu tô numa fase de muito questionamento. Então, eu acho que isso foi de cara no texto, na escrita também. Então, a gente acaba criando o nosso espaço, de alguma forma, no espaço do texto, né? Não sei se também tem a ver com o que vocês estão falando aí, que eu estou caindo de paraquedas, né? Mas é meio que sai de dentro esse espaço, você vai criando a partir de dentro. Né? Tô viajando. Sim. Que a Thelma falou, né, de espaço psicológico, né? Acho que conversa com isso aí que você falou. E acho que com relação ao tempo também, é da mesma forma, né, que personagens eles têm percepções variadas com relação ao tempo, né? Os personagens também têm percepções variadas com relação ao espaço em que estão, assim, né? E isso é uma coisa que pode brincar. Nem todo mundo dentro do trem podia ver o trem da mesma forma que o Ardoca. Alguém podia gostar muito de fazer viagens cotidianas ali de 2, 3 horas no trem em dias de chuva, mas por Ardoca aquilo era angustiante, aquilo ali machucava a vida dele, as gerações inclusive, né, na vida da mãe.
Quem tem mais algum comentário? Senão a gente passa, né, pro jogo aí, tem mais tempo para o pessoal escrever com calma.